Olá família, Deus abençoe, sou eu, Pascoal Silva. Família, vamos falar sobre a Páscoa. Qual é o verdadeiro significado dela na palavra de Deus? Estou aqui com a palavra, ó. Vamos ler um pouquinho sobre a Páscoa e qual é o entendimento correto dela, em nome do Senhor Jesus. No livro de Lucas, capítulo 22, vou ler o versículo 1, depois o 7, o 8, o 13, 14, 15 e 16. Vamos lá? 22, versículo 1. Ora, aproximava-se a festa dos pães ázimos, que é chamado Páscoa. Versículo 7. Então chegou o dia dos pães ázimos, em que se devia sacrificar a Páscoa. E ele enviou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que nós possamos comer. No versículo 13. E eles foram, acharam como lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. E chegado a hora, pôs-se à mesa, e os 12 apóstolos com ele, com Jesus. E ele disse-lhe: Quão intensamente desejei comer convosco esta Páscoa, antes que eu sofra. Porque eu vos digo que não mais comerei dela, até que se cumpra no reino de Deus. E ele, tomando o cálice, tendo dado graças, disse: Tomai e dividiu entre vós. Porque eu vos digo que não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E ele, tomando o pão e tendo dado graças, partiu dele, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Eu vou parar aqui no versículo 19. Quando Jesus estava comemorando a Páscoa dos pães ázimos, na verdade ele estava comemorando o último dia dele, né? Porque ele já ia ser morto. Ele falou aqui: a Páscoa, na verdade, essa ceia que Deus preparou para os discípulos, era para comemorar a morte dele. Porque ele mesmo está dizendo. Olha o que ele diz no 19, eu vou repetir o 19. E ele, tomando o pão e tendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Você está vendo que ele está falando dele mesmo. Ele simbolizou o pão, que é o corpo dele, que ele tinha que ser sacrificado para nos salvar, para nos dar liberdade, para que o véu fosse rasgado. E as pessoas acham que a Páscoa, simplesmente, muitos dizem que é a ressurreição de Cristo. Não. Não é. Aqui ele está falando que é para comemorar a morte dele. Jesus está falando que é para glorificar a morte dele, porque foi através da morte dele que nós ganhamos a vida eterna. Foi através da morte dele que nós ganhamos a liberdade. O véu foi rasgado para que nós possamos ter o livre acesso diante do Pai. Então muitos começam a falar essas besteiras de é a ressurreição de Cristo. A Páscoa significa o nascimento de Cristo. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não é nascimento de Cristo. Cristo não falou para comemorar o nascimento dele. Cristo falou para comemorar a morte dele. Quer que eu repita? Eu repito de novo aqui, ó. O 19. E ele, tomando o pão e tendo dado graças, partiu, deu-lhe, dizendo: Isto é meu corpo. Simbolizando o pão. Isto é meu corpo, que é dado por vós. Que é dado por vós para a cruz. Fazei isto em memória de mim. O que ele está querendo dizer? A última ceia, ele está falando assim, que todas as vezes que vocês fazer comunhão e participar da mesa, da ceia, você vai comemorar a morte dele, e não o nascimento dele, ou a ressurreição, como muitos falam. Muitos falam que é o nascimento, a Páscoa, ou a ressurreição. Não. Ele nunca disse para nós comemorar a ressurreição e nem o nascimento, e sim a morte. Porque foi só através da morte dele na cruz que nós viemos ganhar mais uma chance para a vida eterna, para que o véu fosse rasgado, para que nós tivemos o livre acesso diante do Pai. Ele foi o último sacrifício vivo, sacrifício de sangue. E se for ler mais aqui, ó, no 20, semelhantemente também o cálice, depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Olha o que ele fala: o testamento do meu sangue, que é derramado por vós, porque nós que entregamos ele para a cruz. Muitos estavam lá, muitos que eram conhecedores, os fariseus, tudo entregou ele para a cruz. Então ele fala: vós é você, eu e você. E na verdade, aí é mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Aí ele já começa a falar de Judas, que vem a traição e tudo, e ele vai para o madeiro.
Então não vamos falar besteira, falar que a Páscoa é nascimento de Jesus, ou é o que significa o nascimento, ou a ressurreição dele, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele está falando para comemorar a morte, porque só através da morte dele que nós viemos ser salvos. Aí sim, o sangue foi derramado, o corpo foi entregue. Então que você devemos ter sabedoria e discernimento para entender certas coisas, ou o que significa a Páscoa. A Páscoa realmente era um momento de comunhão, da ceia, para todo mundo estar ali comendo junto. Mas esse aqui ele falou para nós comemorar a morte dele, e não o nascimento e nem a ressurreição. Amém? Que você possamos ter mais sabedoria e discernimento do Espírito Santo nas nossas vidas. Que o significado da Páscoa é esse. É esse aqui. Ele comemorou a Páscoa, usou a Páscoa para já falar sobre a morte dele, que ele deveria ser entregue, para que você possamos ter a chance de ter a vida eterna, porque o mundo já estava condenado. E se Jesus não tivesse morrido por nós, o mundo não estaria mais aqui, na verdade. Todo mundo já estava condenado ao inferno, e essa é a verdade. Então vamos ter sabedoria, ter discernimento com a palavra de Deus. Não vamos ficar usando festas pagãs ou o que o mundo faz para querer colocar uma palavra em cima e falar: é Páscoa, é nascimento de Jesus. Não. A Páscoa é para... Aqui ele usou o símbolo da Páscoa, a ceia da Páscoa, para comemorar a morte dele. Então que você, quando ceiarmos, nós vamos comemorar a morte dele, porque foi através da morte dele que nós conseguimos ter a vida eterna. Amém? Deus abençoe a sua vida.